Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Saúde Justa. Gente, hoje eu tô aqui com um médico que, na verdade, é um artista, viu? Nós aqui do Nordeste, vocês, irmãos que nos assistem aí no Rio Grande do Sul, nós aqui no Nordeste temos uma tradição muito forte do forró. E esse doutor que tá aqui comigo, ele canta, e não é cantar brincando, não, ele canta pra valer. Doutor Diego Lacerda, bem-vindo, chega aqui, dê a mãozinha. Estamos muito felizes, viu? Obrigado. Primeira vez que eu recebo aqui um médico que é cantor, que é pois artista. É. Eu não tenho o que fazer, inventei mais, né? tô com tempo, inventei. É verdade, mas é bom, né? Que uma coisa ajuda a outra, deixa a gente leve e preparado para os desafios, porque medicina é um desafio todos os dias, né? É um desafio diário. Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui também. Doutor, a sua especialidade é neurocirurgia. Uhum. E no popular, a gente associa muito neurocirurgia a cirurgia no cérebro. Uhum. Mas, de fato, o que é que faz um neurocirurgião? Explica pra gente. Tá. A neurocirurgia, na verdade, a gente tem sistema nervoso no corpo inteiro, né? Então tem o cérebro, tem a medula, tem os nervos periféricos, tem aqueles nervinhos bem menores que ficam lá na periferia. E o neurocirurgião, ele se propõe a tratar as doenças que acometem qualquer parte do sistema nervoso. Tanto do cérebro, quanto da coluna, quanto da medula, tanto dos nervos periféricos. Então o neurocirurgião opera em quase no corpo inteiro, entendeu? Então, quando você pensa em neurocirurgia, não pensa só em cirurgia neurológica cerebral. Tem cirurgia neurológica espinhal, que é da medula e da coluna, tanto a cervical, torácica, lombar e sacro, e também as cirurgias dos nervos periféricos também, né? Tipo, como síndrome do túnel do carpo, que a gente opera na mão, síndrome do fibular, que a gente opera na perna. Então, o neurocirurgião, ele consegue atuar quase no corpo inteiro. Onde tiver sistema nervoso, seja central ou periférico, a gente consegue entrar. O neuro tá atuando, tá né? atuando. E quais seriam as cirurgias mais comuns? A cirurgia mais comum atualmente, assim, vamos lá, depende do que eu tô falando. A neurocirurgia é subdividida em várias especialidades, né? Tem pessoas de neurocirurgia que só fazem coluna, tem gente que só faz cérebro, tem gente que faz a funcional, que é o meu caso, que eu depois explico melhor o que é essa neurocirurgia funcional. Tem gente que só gosta de operar trauma e acidentes vasculares encefálicos. Então tem uma gama de cirurgias que a gente pode fazer. Então depende de como você atua. Então, na rede pública, por exemplo, a gente opera muito trauma, a gente trata muito trauma. Então vão ser os traumas de coluna, os traumas cerebrais, os traumas de nervo periférico. Na rede privada é mais... Relacionado a acidentes, doutor? Acidente. A moto, assim, disparado como um dos principais mecanismos de nos fabricar pacientes. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito acidente de moto. E na rede pública, a gente tem muito paciente acidentado de moto. Então, a gente trata muitos pacientes de traumatismo. Aí, traumatismo tanto craniano quanto traumatismo raquimedular. Aí tem os mergulhos em águas rasas, que também trazem muitos pacientes para a gente, principalmente das lesões cervicais. Na rede privada, a gente tem de tudo, né? A gente tem, ultimamente, um crescimento também dos números de câncer. Na verdade, não é nem um número de cânceres. A gente está diagnosticando mais. Os tratamentos de câncer, eles melhoraram muito. Então, os pacientes de câncer, eles têm mais longevidade e têm, entre aspas, tempo hábil para fazer lesões de sistema nervoso. Aquele paciente que, sei lá, tinha um câncer de mama, que morreria muito rápido. Hoje em dia, os pacientes vivem muito tempo e às vezes fazem uma metástase cerebral e a gente acaba tratando esses pacientes, que pode ser tanto de maneira aberta como a cirurgia fechada, né? Existe um ramo da neurocirurgia chamada radiocirurgia ou neurocirurgia por radiação, que a gente consegue fazer uma radiação sem abrir a cabeça e consegue tratar uma lesão dentro da cabeça, dentro do cérebro do paciente. Sem precisar abrir. Sem precisar abrir. Não são todos os pacientes que são candidatos a fazer radiocirurgia, mas alguns pacientes eles são candidatos a fazer e a gente evita fazer uma cirurgia aberta. Às vezes que precisa, a gente propõe a cirurgia aberta e quando não precisa, quando não é necessário, a gente pode fazer a cirurgia por radiação mesmo. E na sua especialidade, em relação à neurocirurgia funcional, você bem deu uma aula agora explicando, né, os outros segmentos, assim vamos chamar, e a funcional. Na funcional, quais seriam as demandas mais comuns? A gente falou aqui no túnel do carpo, tem outras, ou seria essa? Não, o túnel do carpo, ela entra muito na questão de nervos periféricos, né? Tem um braço da neurocirurgia chamado neurocirurgia, a parte de nervos periféricos. Aí também tem outras subdivisões, né? Vascular, oncologia, que é a parte de tumores. A funcional, eu gosto de dizer muito simples, a neurocirurgia funcional é a subespecialidade da neurocirurgia que trata das disfunções do sistema nervoso. Aí, das disfunções, a gente tem 3 grupos maiores.
São os transtornos de movimento, em que a doença de Parkinson, que é um transtorno de movimento, é o mais conhecido, mas tem um tremor essencial, tem as distonias, tem as outras coreia, a tetose, que são bem mais raras, mas elas existem. Tem a dor crônica, que é uma disfunção do sistema nervoso também, quando o paciente cronifica alguma dor, e tem as epilepsias. Então, a neurocirurgia funcional é um braço da neurocirurgia que trata das disfunções do sistema nervoso. Principais, transtorno de movimento, as epilepsias e a dor cronificada. E nesses casos, quais são os tratamentos utilizados? Eu acredito que nem tudo precisa de uma intervenção cirúrgica. Pode ser que a maioria não. E como é que é feito isso? Porque a pessoa pode também achar que o neurocirurgião só atua na cirurgia, na operação, mas tem outros caminhos, não é, doutor? Tem, assim, a gente tem tanto medicamentoso, a gente sempre tenta. Os pacientes que vão chegar, na verdade, para a gente são pacientes que tentaram o tratamento medicamentoso e não surtiram efeito. Então, a neurocirurgia funcional vai se basear em fazer procedimentos que tentem trazer alívio para o paciente, certo? Já que o paciente não conseguiu o controle só com medidas mais simples, medicamentosas, fisioterapia e tudo mais. Então, a gente tem técnicas que são das menores, que o pessoal comumente chama de minimamente invasiva, que é com agulha e tudo mais, as técnicas mais avançadas, que a gente até implanta dispositivos de alta tecnologia para controlar aquele problema que está atingindo o paciente. Em que caso seria esse do dispositivo? Pronto, doença de Parkinson, a gente implanta dispositivos, nas epilepsias a gente consegue implantar dispositivos. Epilepsia também, doutor? Consegue, epilepsia. Infelizmente, no Brasil, não é tão difundido que a epilepsia é uma especialidade cirúrgica. Mas aliás, uma doença cirúrgica, mas a epilepsia é uma doença cirúrgica em muitos casos. Todo paciente com epilepsia não controlável, com 2 drogas adequadas e o paciente persiste tendo crise, ele é um paciente potencialmente cirúrgico. Ou seja, tem epilepsia, tá com remédio, tá tratado, tá sem crise, não é cirúrgico. Tá com epilepsia, tá usando 2 drogas que são drogas eficazes para aquele subtipo de epilepsia, e mesmo assim o paciente continua tendo crises epiléticas, aquele paciente é um candidato à cirurgia. Aí dentro disso, a gente vai ver qual a cirurgia que a gente vai fazer. Por exemplo, tem várias doenças que podem dar epilepsia. Uma muito comum é a displasia cortical, que nada mais é do que um erro na laminação do cérebro. Quando o cérebro está sendo formado, existem várias camadas de neurônios. Durante a formação dessas camadas, isso pode acontecer um erro de processamento. E esses neurônios se organizarem de uma maneira errática e que não fique laminado, entre aspas, como deveria ser. Isso pode fazer uma parte do cérebro ficar displásica. E as displasias são áreas que formam muitas crises epiléticas. Então, o paciente tem uma epilepsia farmacoresistente, ou seja, 2 drogas adequadas, o paciente ainda persiste tendo crise, a gente faz um exame de imagem, tem uma área displásica. A gente faz o quê? Vai lá, abre na região que a gente precisa, sei lá, no cérebro, tira essa área displásica, faz um eletroencefalograma transoperatório para ver se a gente permanece tendo crise e a gente pode considerar o paciente como um controle cirúrgico. Antigamente falavam cura da epilepsia. Hoje as entidades recomendam que a gente não fale em curar, mas entre aspas é quase que uma cura. A gente vai fazer um controle cirúrgico da epilepsia. A gente consegue livrar aquele paciente da epilepsia definitivamente em alguns casos. E a retirada dessa parte do cérebro, doutor, não traz prejuízos? Não traz. Como é que funciona Aí isso? depende muito. No caso por exemplo, tem epilepsia, a gente vai estudar o caso, perfeito? Então, a região que está provocando as crises é uma região displásica. Se essa região é displásica, eu consigo inferir que aquela região é uma região sem função, porque é uma região que está desorganizada. Então, eu tenho uma margem de segurança para tirar aquela lesão sem prejuizar o paciente. Se por acaso não for uma displasia, por exemplo, for uma heterotopia. O que é heterotopia? É a presença de um tecido neuronal numa região que ele não deveria estar. Então, a gente tem a substância branca e a substância cinzenta. A branca fica profundamente no cérebro e a cinzenta fica mais perifericamente. Se eu tiver uma heterotopia cinzenta, ou seja, uma parte de substância cinzenta no meio da substância branca, pode gerar crise. Então, a gente vai estudar onde é que está essa heterotopia, por exemplo. Está na área da região da fala. Então, eu tenho 2 caminhos. Eu posso tentar a ressecção dessa lesão com o paciente acordado, para eu prevenir. Eu boto um fonoaudiólogo na minha sala, eu vou fazendo a cirurgia e o fonoaudiólogo vai examinando o paciente para que eu não tenha déficit, ou eu posso optar por outra cirurgia que não faça ressecção, ou seja, eu não faço uma cirurgia ressectiva.
Eu posso fazer uma cirurgia modulatória para controlar a crise. Aí, para modulação, eu tenho outras coisas que eu posso fazer. No Brasil, a gente tem o VNS, que é o estimulador de nervo vago, que é um dispositivo que a gente implanta na região cervical, no pescoço, um eletrodo, e esse eletrodo fica ligado num geradorzinho que a gente bota aqui embaixo da clavícula, bem pequenininho, tipo 2, 3 centímetrozinhos. E a gente consegue fazer com que o paciente diminua até 50% a quantidade de crise. Isso para um paciente que tem 60, 50 crises por dia, para uma família, é tipo um divisor de águas. Existe uma tecnologia também nos Estados Unidos chamada RNS, que não chegou no Brasil ainda, que é um eletrodo que a gente bota embaixo da pele do crânio e a gente liga um eletrodo no cérebro. E ele como se fizesse uma leitura das ondas cerebrais. E quando ele nota que vai começar uma crise, ele emite um estímulo elétrico e barra aquela crise. A crise não aparece. Nossa. Existe outro dispositivo que é o DBS, que do inglês é o Deep Brain Stimulation, que a gente usa para a cirurgia de Parkinson. É a mesma cirurgia, só que a gente escolhe um alvo diferente para implantar o eletrodo. Geralmente a gente coloca no tálamo, uma das regiões. A gente coloca um eletrodozinho lá no tálamo e o paciente consegue controlar as crises com esse eletrodo. Então, ultimamente, a neurocirurgia funcional, ela tem optado cada vez menos por lesar o parênquima cerebral ou estruturas periféricas, apesar da gente fazer para dor, às vezes a gente precisa fazer lesão, a gente tem tendência a organizar aquela circuitaria neuronal que está desorganizada com o fim de o paciente controlar aquilo que a gente precisa. Se é uma epilepsia, se é uma dor, se é um distúrbio de movimento. Então, assim, quando a gente tem um paciente de epilepsia, ou de Parkinson, ou de tremor essencial, ou de dor crônica, a gente tem múltiplos caminhos a percorrer. Mas vai depender de caso a caso e da investigação de cada paciente, entendeu? Entendi, doutor. Como é que eu não iria entender com essa aula? Assim como eu acredito que todo mundo que está acompanhando a gente entendeu perfeitamente. Acho que é até possível a gente visualizar, a gente cria uma imagenzinha na nossa mente e vai acompanhando sua fala com esse desenho mental que a gente faz aqui. E é muito interessante ver alguém que sabe tanto falar tão bem também. Obrigada, doutor. Obrigado. Em relação ao dispositivo que a gente tem disponível aqui no Brasil, tanto para epilepsia, acho que também para Parkinson. O DBS. Ele é difundido, assim, de forma ampla? Na verdade... E é adquirido de que forma, doutor? O paciente tem que desembolsar? Não. O SUS paga. No SUS a gente faz cirurgia de Parkinson, faz cirurgia de epilepsia. Com esse dispositivo. A rede privada também dispõe e está na cobertura da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é a agência que regula a saúde suplementar no Brasil. Já está no rol, ou seja, os planos de saúde são obrigados a cobrir esses dispositivos, então o paciente não desembolsa nada. É importante a gente trazer esse alerta isso também, é muito, não é? Infelizmente, a gente, por mais que isso seja muito antigo, por exemplo, por falar de cirurgia de Parkinson, a gente opera Parkinson desde os anos 50. O DBS ele começou a ser mais difundido mesmo a partir dos anos 2000. Então, mas infelizmente no Brasil a gente tem difusão de outras tecnologias, tipo Monjaro, silicone para cirurgia plástica, PDRN na dermatologia, que são tecnologias relativamente novas, mas tecnologias antigas que conseguem trazer um impacto incrível para a família e para os pacientes. São pouco difundidos, né? São pouco difundidos. É por isso que eu faço um trabalho tão assim, insistente em rede social. Eu falo muito sobre Parkinson, sobre dispositivos de Parkinson, muitas coisas, para poder chegar na população e as pessoas realmente saberem que isso existe. E é totalmente coberto. Totalmente coberto. Inclusive, tem uma medicação em relação ao Parkinson. Também vi que a Anvisa aprovou, e por coincidência, acho que eu vi também nas suas redes sociais, que é o Foslevodopa. É assim mesmo, parece até russo, né, doutor? E como é que esse medicamento funciona? Foi liberado pela Anvisa e ele é ministrado em ambiente ambulatorial ou via oral? Como é esse medicamento, doutor? Eu vou começar bem do início. É o seguinte, ó. A doença de Parkinson é uma doença que acontece, é uma doença degenerativa, progressiva, neurológica, tá? A gente tem no nosso cérebro uma região chamada substância nigra. A substância nigra é uma região que tem neurônios que eles têm melanina, eles são escuros, negros mesmo, e eles produzem dopamina. Tá? O que acontece na doença de Parkinson? Existe a degeneração dessa substância nigra. E a substância nigra é uma região que ela é responsável por modular o movimento. O que é modular? Pra gente, é muito simples. Eu disse assim, se eu disser, Priscila, estende teu braço. De maneira muito simples, você vai estender seu braço. Mas essa movimentação simples, ela precisa de uma organização muito fina. Para que eu estenda o seu braço, você estenda o seu braço, você tem que contrair a musculatura extensora, você tem que relaxar a musculatura flexora. Isso tem que ser sincronicamente perfeito para que o movimento seja fluido.
certo? Então, no Parkinson, eu tenho uma perda da modulação, da organização do movimento. E essa região é uma das regiões que fazem isso. Quando o paciente tem a perda neuronal, essa modulação fica deficitária. Eles não conseguem se organizar. É como se os neurônios começassem a perder os amiguinhos que estão do lado e ficassem sem dopamina suficiente, que é o neurotransmissor que essa região usa mais, para poder organizar o movimento. Dito isso, foi lançada uma droga chamada levodopa. A levodopa nada mais é do que uma dopamina, entre aspas. É um aminoácido que o paciente ingere para tratar os sintomas do Parkinson. Então, a droga dura mais ou menos 3 a 4 horas, o paciente engole o comprimido e os sintomas do Parkinson melhoram durante o período dessa droga. Qual o problema? A farmacêutica tentou de várias maneiras ampliar esse tempo de ação. Ampliar o tempo de ação, fazer combinações de comprimidos inteligentes, comprimidos que fizessem pico e vale, comprimidos que não fizesse pico e vale, porque quando você ingere um comprimido, a substância cai na corrente sanguínea, faz um pico de droga. Só que daqui a um tempo essa droga vai caindo, o efeito vai caindo. Então fizeram comprimidos que a duração é mais linear, ou seja, tem um pico, mas não é um pico tão alto, é um pico mais linear. E nunca conseguiu fazer um controle, um comprimido que conseguisse fazer isso de maneira muito linear, para o paciente ficar bem 100% do tempo. Então, por isso, tiveram a ideia de fazer outra substância, que é a foslevodopa, que é uma forma hidrofílica do levodopa, ou seja, uma forma que consegue se difundir em água. Como se difunde em água, eu posso colocar no subcutâneo que a pele absorve. Então, foslevodopa, foscarbidopa, que é a combinação que foi lançada, nada mais é do que uma droga, é uma prodroga, ela vai virar levodopa na corrente sanguínea e a gente vai se administrar por via subcutânea e vai conseguir fazer uma entrega mais linear do medicamento, diferente do que a farmacêutica oral não conseguiu. O que é que a farmacêutica? Você toma o Prolopa, que é a marca registrada, que é a levodopa. Tem um pico, que o paciente fica ótimo, daqui a pouco tem começa a afundar, depressão. aí tem que esperar completarem as 4 horas para você fazer outra dose. O paciente, ciclo. Às vezes, no início fica melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E nisso, a foslevodopa chega para melhorar isso. Como vai ter uma infusão contínua, você vai ter um tratamento mais linear. O paciente não vai ficar tendo essas variações de dose na corrente sanguínea. A aplicação seria diária? É o tempo inteiro. É uma bomba que dentro dessa bomba tem uma seringa. Tipo uma bomba de insulina. Pronto, perfeito. E o paciente coloca no abdômen, ele mesmo posiciona uma agulhazinha, que é como se fosse um adesivo, bem pequenininho, e o neurologista controla a vazão que o paciente necessita e ele fica administrando a droga o tempo inteiro. É uma das terapias avançadas para a doença de Parkinson, né? Que a gente tem as terapias menos avançadas, que são fisioterapia, estimulação magnética, estimulação com corrente do cérebro e da medula espinhal. Tem a fisioterapia neurológica específica e as terapias avançadas, que são o DBS, que é a cirurgia para modulação do sistema nervoso central, e agora a foslevodopa chegando no Brasil. Tem outras apresentações, tem um gel intestinal, mas ele não chegou a chegar no Brasil, que tendia a prometer a mesma coisa, mas pra gente vai chegar a foslevodopa, foscarbidopa em breve. E esse processo é feito com um neurocirurgião, doutor? O paciente foi para um neuro, teve o diagnóstico, pode ser que ele não tivesse tido ainda esse diagnóstico, teve o diagnóstico, tratamento indicado é esse, tal. Aí o encaminhamento é para o neurocirurgião, para que o neuro, então, faça esse acompanhamento desse medicamento. É assim que funciona? Não, o tratamento medicamentoso é todo feito pelo neurologista. Então, a bomba do foslevodopa vai ser feita, o controle é todo pelo neurologista. Só vai vir para o neurocirurgião se for candidato a uma terapia avançada invasiva, né? Mais invasiva, né? Porque a bomba, ela é pouquíssimo invasiva, mas ela é um pouco invasiva. Mas aí, para o paciente que vai fazer uma cirurgia mesmo, tipo, colocar um implante de eletrodo, ou o paciente que vai fazer uma lesão para a gente controlar um sintoma específico, aí vai para o neurocirurgião. Então, a neurocirurgia funcional é uma subespecialidade neurocirúrgica que tem uma interlocução com a neurologia extrema. Eu tenho que ter conversa com o neurologista o tempo inteiro. Tanto os pacientes de epilepsia que vêm para operar, eu tenho que conversar com o neurologista, que a indicação da cirurgia de epilepsia, ela vem pelo neurologista. O neurologista vai dizer, você tem que operar, vai para o neurocirurgião. A indicação da cirurgia do Parkinson também vem neurologista. O neurologista vai dizer, o seu caso é cirúrgico. Aí você vai para operar. Isso é uma coisa que até eu preciso falar. As pessoas às vezes têm a impressão que a
Por exemplo, a cirurgia de Parkinson ela tem que ser feita num paciente avançado, quando aquele paciente que não tem mais jeito, e exatamente o contrário. A gente tem no paciente parkinsoniano uma janela terapêutica cirúrgica. Então, o paciente de Parkinson leve, ele não é cirúrgico, com exceção do paciente de tremor refratário. Ou seja, o paciente tem Parkinson, o seu neurologista tem certeza que você tem Parkinson e você não controla com remédio. Então, você é um paciente candidato à cirurgia de pronto. Você pode operar com 2, 3 anos de doença. No paciente que controla com medicamentos, depois de um tempo, o paciente vai começar a ter perda do efeito ou efeitos colaterais da medicação. Nesse momento, que é o Parkinson moderado, é aí que o paciente é candidato à cirurgia. Parkinson avançado, ele não é mais cirúrgico. E essa é o entendimento que muitas pessoas têm, que vai operar só quando piorar muito. Não, quando ele piora muito, os benefícios que eu posso trazer são menores, porque o paciente já vai estar com muita contratura, às vezes faz lesão articular, às vezes o paciente está se engasgando muito, às vezes tem dificuldade de fala, que pode acontecer em casos de Parkinson mais graves, e aí a cirurgia ela não vai trazer um benefício que a gente espera que ela traga. Não tem tanto sucesso. Não tem tanto sucesso. Se fosse no Parkinson moderado, que é a janela ideal para o paciente operar. Aí, quando é no Parkinson moderado, a cirurgia realmente é um brinco mesmo. Ô, doutor, eu vi também que você atua na questão da dor, do controle da dor. Como é esse trabalho? E existem procedimentos que são feitos em consultório, não são necessários um bloco cirúrgico. Queria que a gente falasse um pouquinho também dessa questão do controle da dor. Perfeito. Eu vou começar falando do seu final, bloco cirúrgico. É uma coisa curiosa que as pessoas às vezes têm a tendência a acreditar que o bloco cirúrgico é um lugar mais perigoso, entre aspas. Quando eu digo para o paciente, a gente vai fazer um bloqueio no centro cirúrgico. O paciente às vezes se assusta, mas na verdade é o lugar mais seguro para eu invadir o paciente. Né? Exatamente. É mais confortável para a gente da equipe, porque eu tenho absolutamente todo o armamentário que eu precisar, no caso de uma intercorrência. Nenhum médico vai colocar um paciente dentro de um procedimento querendo que tenha um resultado ruim. Então, quanto mais seguro estiver para o profissional, mais seguro vai estar para o paciente. Mas tem procedimentos que dá para fazer no consultório de maneira muito simples. Por exemplo, enxaqueca crônica, toxina botulínica. A gente usa toxina para enxaqueca há muito tempo. De que forma ela atua nesse tratamento da enxaqueca? São vários mecanismos. Há um tempo atrás, achava-se que a enxaqueca, que a toxina... Na verdade, é o seguinte. A toxina é uma toxina que é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que causa o botulismo, uma doença. Então, conseguiram fabricar essa toxina em laboratório. O que é que o botulismo acomete o paciente? Paralisia muscular. O paciente vai tendo paralisia muscular progressiva até causar complicações. Então, com essa droga, com essa substância, a gente consegue fazer paralisia muscular temporária. Então, quem usa para estética? A gente aplica na face para estética, porque a musculatura para de se mexer e a gente consegue ficar sem essas ruguinhas dinâmicas e as estáticas, tá? Na enxaqueca, o mecanismo que se achava era somente por isso, porque como eu tiraria a contração muscular, teria menos pontos de contratura na região de cabeça e pescoço e o paciente teria menos dor. Mas esse é apenas um dos mecanismos. Existem várias vias para que uma dor aconteça. Existem vários neurotransmissores, vários neurônios, vários neurohormônios que fazem que a dor aconteça. E um deles é a acetilcolina. E a toxina botulínica, ela age no receptor de acetilcolina. Ela se liga no receptor de acetilcolina e faz uma ligação irreversível. Ou seja, durante 3 a 6 meses, aquele receptor fica indisponível para conexão. Então, um dos mecanismos da dor, que é da acetilcolina, fica barrado por conta da toxina, e com isso faz com que a enxaqueca melhore. Além dos efeitos estéticos, né? A gente não mira na estética quando faz toxina botulínica para enxaqueca, mas a gente faz também na face, e também o paciente tem menos contratura. A gente consegue adicionar, faz no músculo temporal, faz no músculo masseter, aquele paciente que tem um bruxismo associado importante, a gente consegue melhorar muito a força de apreensão, então o paciente tem menos contratura de mandíbula aí, dessa região do temporal, e acaba tendo menos dor. Porque boa parte dos enxaquecosos tem cefaleia tensional. 70% dos pacientes de cefaleia têm cefaleia tensional. Então você consegue também livrar um pouquinho desse apertamento e você consegue tirar um gatilho, porque a cefaleia tensional é um gatilho para a formação de enxaqueca. Então ela atua de várias maneiras. É um procedimento rápido, simples, faz no consultório e o resultado, assim, eu acho excelente, excelente, excelente.
Eu acho que foi esse caso que eu vi lá na sua rede social de uma senhora de 80 anos. Foi esse que sofria com enxaqueca. Eu tenho vários pacientes, Acho que essa tava lá bem. E me chamou a atenção, Tem. né? Como é que é a enxaqueca com botox e tudo mais. E aí a aplicação é assim também superficial? Superficial. A gente aplica... Não precisa de nenhum procedimento mais invasivo, não. Não, é como se fosse aplicação estética. Estética, só que os pontos são diferentes. Para fazer toxina botulínica para enxaqueca, a gente não só faz no rosto. Faz no rosto, na lateral da cabeça, na nuca, no pescoço e aqui nessa região da cintura escapular. É mesmo? A gente gasta uma quantidade bem boa de toxina botulínica, aí o resultado aparece. O que se recomenda nas diretrizes é que você aplica a cada 90 dias a toxina botulínica, você a cada 90 dias você aplica e o paciente tem um resultado excelente. Aí eu tenho os dois extremos, eu tenho os pacientes que batem carteira, tipo no consultório, 90 e 90 dias eles estão lá para ter enxaqueca, para não ter, para fazer a toxina. Eu tenho pacientes que fazem, aí já, doutor, vou esperar um pouquinho, se ela começar a melhorar, eu vou e faço de novo. Aí dá 3, 4 meses, a dor de cabeça começa a voltar, aí ele volta pro consultório. Eu tenho os dois extremos, entendeu? Tem gente que dura mais. Dura mais e tem gente que tem medo, tem enxaqueca. Eu digo pro paciente é o seguinte, eu sou paciente de enxaqueca, eu faço toxina botulínica há 13 anos em mim. Mas isso foi um divisor de águas pra mim, porque pra mim é muito melhor eu fazer a toxina e não ter enxaqueca do que eu ter enxaqueca, passar 3, 4 dias na minha casa sem conseguir falar, porque enxaqueca, quem só sabe quem tem, gente. Enxaqueca, às vezes Como é que começam os sintomas da enxaqueca? Ela já começa assim, bem característica ou não? É uma dorzinha aqui, outra ali e vai evoluindo. Como é que é, doutor? A enxaqueca tem critérios pra gente fechar o diagnóstico, são vários critérios. Mas assim, eu gosto de dizer pra pessoa que não tem enxaqueca, que a enxaqueca é como se fosse uma ressaca braba. Sabe aquele que você bebe muito, no dia você acorda, tipo assim, você não quer falar, a cabeça parece um bumbo. As palavras que eu vou lhe dizer, eu faço para os pacientes. Doutor, minha cabeça fica oca, parece que tem um bumbo na minha cabeça. Até pisar no chão dói. A luz incomoda, o cheiro incomoda, o barulho incomoda, o paciente tem vontade de vomitar, tem pacientes que vomitam, o paciente tem uma incapacidade, uma dificuldade de raciocínio, às vezes não consegue nem pensar direito, porque a enxaqueca não é uma dor, a enxaqueca é um fenômeno neurológico, então não só vem dor, vem náusea, vem vômito, vem dificuldade de raciocínio, a visão fica turva, você não consegue processar informações direito. Então é um quadro que realmente incapacita. Então quem já teve enxaqueca sabe quão ruim é ter enxaqueca. E para quem nunca teve, eu digo, sabe aquela ressacona que você acorda no outro dia e diz assim, nunca mais eu bebo, pronto. Aquilo ali é uma amostra grátis do que é uma enxaqueca de verdade. Enxaqueca é muito ruim mesmo. Então, assim, ela já se manifesta nesse quadro, meio que esse combo completo, não é? Ela não começa com a dor de cabeçazinha, não. Ela já vem com esse enjoo, náusea, tal, que configura realmente que não é apenas uma dor de cabeça. Tem outros sintomas associados levam a fechar esse diagnóstico, não é? Tem pacientes que, tipo assim, às vezes o paciente de toxina, quando a gente vai fazer mais progressivamente, ele vai tendo uma dessensibilização da dor. É o seguinte, o paciente que chega pra mim, geralmente é um paciente muito sensibilizado. Ele faz, doutor, se eu tomar um calor no sol, eu fico com enxaqueca. Se você tem um perfume, eu tenho enxaqueca. Quando a gente começa o tratamento, o paciente vai tendo menos gatilhos. Quanto mais crônica essa dor vai ficando, mais ativo o sistema doloroso no seu sistema nervoso central vai ficando. Então, cada vez gatilhos menores causam a dor. Então, por isso que a gente fala, quando você começar a ter crises, que você começar a ver que tá tendo pior, procura ajuda profissional. O que é que a imensa maioria da população faz? Remédio, vai na farmácia e fica automedicando. Aí acaba fazendo um tipo de cefaleia que é difícil de tratamento, que é a cefaleia de abuso. Aí, como eu estava falando, a gente quando começa a desensibilizar, tem pacientes que fazem assim, é muito comum mulher num período menstrual ter enxaqueca. Aí umas estão usando remédio, estão fazendo a toxina, fala, doutor, eu não estou tendo mais enxaqueca não, mas se por um período menstrual eu estou ficando meio ressacada. Aí eu digo, como assim? Não, eu estou ficando um pouco enjoada, meio fadigada, sem energia. Aquilo ali é enxaqueca. Só que ela não teve a dor. Né? Exatamente, ela não teve a dor, mas o fenômeno neurológico da enxaqueca aconteceu. Então, às vezes, o paciente tem a enxaqueca, mas ela começa a mudar de cor. Ela, tipo assim, não é aquela enxaqueca muito complicada, muito sofrida. Então, com o passar do tempo, a gente tratando o paciente, vai desensibilizando o sistema e ela vai mudando de jeito. E fica mais fácil. Às vezes, paciente, eu tinha enxaqueca que passava 5 dias de cama. Estou fazendo tratamento. Tem pacientes que, às vezes, demoram mais a ter uma resposta efetiva. Não, eu tive, nesses últimos 4 meses, um episódiozinho só, mas eu tomei um remédio simples e resolveu. Eu botei uma compressa morna, melhorei. Tomei só uma dose de medicamento, resolvei. No geral, contribui para melhora, né, doutor? E veja só,
No caso, eu tô assistindo aqui o podcast agora. Eu identifiquei. Tenho aquela enxaqueca. Eu posso ir direto no Dr. Diego ou outro neurocirurgião, ou eu preciso ir para outro especialista que me encaminhe? Veja, um especialista de dor pode fazer isso, um neurocirurgião funcional pode fazer isso. Eu posso ir direto, eu quero marcar uma consulta com o Dr. Diego ou com um neurocirurgião, porque eu sofro de enxaqueca e eu quero resolver. Não é todo neurocirurgião que faz a parte de dor. Então, tem neurocirurgião que não faz, assim. Como eu faço dor, eu atendo o paciente de enxaqueca. Então, geralmente o paciente chega... especialista em dor, então. Geralmente o paciente que chega para mim, ele chega já experimentado. Entendi. É o paciente que foi para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem e não já resolveu. Já não tem mais esperança. Aí vem assim, doutor, já fui para não sei o que, já fiz isso, já fiz aquilo. É aquele paciente que está com adoecimento mesmo do sistema doloroso. O sistema doloroso está hiperativado. Aí qual é o meu trabalho? Desensibilizar o sistema doloroso. Aí é medicamento, fisioterapia, técnicas de agulhamento, acupuntura, tudo. A gente vai... o armamentário é gigante e a gente vai ver onde o paciente consegue se encaixar melhor para conseguir o objetivo único, que é dar bem-estar para o paciente, trazer ele para o bem-estar novamente. Entendeu? E que outras dores o doutor Diego também trata? Tudo, a gente só não trata dor da alma. Aí eu mando pra psiquiatria. Mas o resto a gente dá jeito. Eu não vou considerar essa resposta, não, porque em se tratando de um médico cantor, a alma pode ser curada cantar assim, sofrência, com um bom forró, né? Um bom forró, acho que doutor. Vem aí um combo completo do doutor Diego. Vou começar a cantar no meu consultório de pacientes. Pior que tem paciente que pede pra eu cantar, Bote um disco engraçado. seu pra tocar, que aí o tratamento já sai completo. Já melhora. Dor física e mental. Porque, inclusive, eu entrevistei no episódio passado, doutora Érica Travassos, que também tem especialidade nessa questão da dor, intervencionista e tal. E a gente tava falando também que a questão mental influencia muito na sua dor física, né? A gente não tem como mensurar a dor do outro, cada dor é única, né? A gente não tem como dizer a minha é maior que a sua, eu sinto mais, eu sinto menos. Cada um recebe aquilo de uma forma. E engraçado que a gente falou desse ponto da saúde mental e a gente levantou aqui agora. Esses tratamentos que a gente está falando também muitas vezes são necessários ser aliados aos tratamentos psicológicos? Às vezes são, e muitas vezes, né? Às vezes quase sempre. É indissolúvel, assim, você não consegue separar, porque é muito complicado. Vamos lá, vou pegar uma, sei lá... Porque a dor, ela causa inúmeros transtornos, né? A gente falou de incapacidade, pode levar a uma depressão, né, doutor? Com certeza. Porque você não se enxerga mais capaz daquilo. Quem tem outras doenças que são mais limitantes? Eu fui diagnosticada, por exemplo, com artrite reumatoide, eu tinha uns 20 anos, então há mais de 20 anos eu convivo. E eu já passei por crises que eu não conseguia trocar de roupa, eu não conseguia comer, porque a mandíbula aqui... Todas as articulações inflamadas. Então, não conseguia abrir a boca, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada só. E aí você começa, fora que como é uma doença imunossupressora, mexe com tudo, né? Com o seu neurológico, com tudo. Então, você começa a se sentir realmente incapaz, que não consegue, que não vai dar certo, você não enxerga a solução, os medicamentos que eu tomava faziam efeitos por um tempo, depois não. Então, acho que tem que ser um atendimento global mesmo, né? Tem, e tipo, os pacientes de dor crônica, tem dores que são bem incapazantes. Por exemplo, vou usar um exemplo, neuralgia do trigêmeo, certo? Neuralgia do trigêmeo é uma das dores faciais mais difundidas, as pessoas conhecem. E às vezes, eu escuto muitos pacientes, tipo assim, doutor, porque minha esposa não acredita que eu tenho dor. Acha que é frescura, acha que eu tô exagerando. E às vezes, no meu consultório, quando eu vou conversar com o paciente, às vezes o paciente rodou muito e não conseguiu o diagnóstico. Quando eu dou o diagnóstico, tem paciente que começa a chorar. É tipo assim, é uma linha de chegada para eles, que na verdade é a linha de partida para mim. Então, às vezes, e é uma coisa que eu falo muito, dor é extremamente subjetivo. Então, existem diagnósticos que eles vão ser dados pelo que o paciente me conta, a imensa maioria. E às vezes os pacientes que são muito experimentados chegam para mim com 4 ressonâncias, com um monte de exame de imagem, e às vezes eles têm uma ansiedade que eu vejo exames de imagem. Eu digo, aí ele fica, doutor, porque eu fiz, eu não quero ver exame agora. Sabe por que eu não quero ver? É um racional que na minha cabeça faz muito sentido. Se seu diagnóstico estivesse no exame de imagem, você já estava com o diagnóstico na mão. Se você está rodando sem um diagnóstico, é porque tinha um professor de faculdade de medicina que falava isso. 4º período, doutor Salazar, foi um excelente professor de semiologia. O diagnóstico do paciente está com ele. Qual é o seu talento enquanto médico? Tirar o diagnóstico, achar o diagnóstico. Você tem que fazer as perguntas corretas, da maneira correta, no jeito certo, para que o paciente lhe forneça a informação. Às vezes a informação que ele vai lhe dar é numa bobagem, assim. Tipo, eu tive uma paciente, eu vou citar um exemplo, faz um ano e pouquinho, ela veio pra mim porque tinha um queimor no corpo.
E ela já tinha rodado muito. Fibromialgia era? Não era, mas já tinha sido... Olha, eu querendo ser médica, tá vendo, Mas doutor? tinham já dado o diagnóstico para ela de fibromialgia. Aí ela veio para mim e a gente foi conversando. E ela disse que estava com um psiquiatra já estava com um remédio para doença psiquiátrica, porque ela estava tida como uma paciente de ansiedade e com sintomas, sintomas corporais de ansiedade. E durante a anamnese, que é a investigação que a gente faz para o paciente, a gente tem que perguntar algumas coisas que são chamadas antecedentes pessoais. Nos antecedentes pessoais dela, eu perguntei: você já fez alguma cirurgia? Ela fez: doutor, eu fiz cirurgia bariátrica. A queixa dela era um queimou nos braços e nas pernas. Já fiz cirurgia bariátrica. Aí eu fiz assim, faz quanto tempo? Eu já tinha, 15 anos que ela tinha feito. Aí, no interrogatório também, eu pergunto os remédios que o paciente usa. Isso é um conselho para todo mundo. Quando um médico perguntar o que é que você usa, você tem que dizer tudo, tá, gente? Não diga só a metade, não, porque os pacientes editam, eles falam a metade. Aí eu comecei a perguntar para ela começou a falar. Falou os remédios, eu fiz: é só isso mesmo que você usa? Aí ela: só. Eu lembro que eu insisti. Eu fiz: não tem mais nada, porque você fez bariátrica. Geralmente paciente bariátrica tem reposição. Isso. Doutor, eu faço reposição de vitamina. Eu fiz: qual vitamina que você repõe? No fim dos eventos, ela tinha uma reposição de vitamina que estava inadequada, ela tinha perdido o acompanhamento médico dela, e ela estava repondo vitamina do complexo D em demasia. Ela tinha uma hipervitaminose de vitaminas B1 e B6, que são neurotóxicas. Reposição de vitamina tem que ter acompanhamento médico. Então ela tinha feito... Importante ponto, viu, doutor? Porque... Tá demais. Tá demais. Eu mesma fui na farmácia comprar um remédio pra minha menina. Quando eu cheguei lá, aí a atendente: olha, você não quer levar esse combo não, de vitamina B12? Blá, 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 blá. Eu disse: meu Deus, vocês... É assim, é um pacote. Aí eu digo: não preciso não. Tem certeza, todo mundo tem que tomar. Todo mundo toma essas vitaminas, porque tem que suplementar. Todo mundo suplementa. Aí eu disse: não, obrigada. Enfim, mas ela fazia uso, então... Ela fazia uso e ela tinha perdido acompanhamento. Aí quando eu fiz a dosagem da vitamina B1 e B6, tava quase 10 vezes o valor superior. O que é demais. Ela teve que fazer um acompanhamento nutricional, eu suspendi a terapia de reposição, eu pedi para ela que voltasse para o acompanhamento com o cirurgião bariátrico dela e a equipe da cirurgia bariátrica dela. Hoje ela ficou com sequelas, infelizmente, melhorou muito, porque o dano permanece enquanto você está com a hipervitaminose, então ela melhorou muito, tomou um remédio só atualmente para controlar a dor e controlou. Aí ela, na época, quando eu dei o diagnóstico dela, eu lembro que ela chorou. Aí ela fez, eu falei: por que você tá chorando? Ela fez: não, doutor, porque, ninguém nunca pensou sobre isso. Uma angústia que acompanhava ela, né? Veja, eu fiz alguma coisa muito especial. Eu não acho que eu fiz meu trabalho, que a medicina perpassa não por passar e ver exame. A medicina perpassa por você investigar, e investigar para mim é instigante. Eu acho que é porque eu sou de Escorpião. E fala que Escorpião é meu FBI, né? Enfim, então, por isso, eu consegui dar o diagnóstico dela. E hoje ela ficou ótima. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ingere. A gente tem que passar informações. Eu digo ao paciente... tem vários casos, gente, vocês imaginarem. Eu peguei uma geóloga com o mesmo quadro. E ela, de 20 anos de dor, queimou tal, eu fiz uma polineuropatia. Por quê? Aí, qual a sua profissão? Ela: sou geóloga. Isso foi recente. Aí eu fiz assim: e geóloga, me conta do teu trabalho, o que é que você faz? Isso era papiana. Ela fez assim: não, eu participava da extração. Eu não lembro exatamente qual era o mineral, mas ela ficava no norte do Brasil. Não sei se era mercúrio, alumínio, não sei o que era. Ela acompanhava. Ela fazia era aposentada já, mas ela passou muito tempo fazendo extração de um metal pesado, que usava metais pesados. Ela tinha uma polineuropatia por metais pesados. E quando a gente foi investigar, a gente realmente achou... Constatou. Tinha um metal pesado que estava um nível um pouco acima, mas assim, eu acabei dando diagnóstico por esse motivo. Mas, o que faltou perguntar? A profissão da pessoa. Às vezes a pessoa tem um hobby que ela normaliza que não é normal. Entendeu? No caso dessa da bariátrica, também me chamou a atenção o seguinte, porque todos os médicos perguntaram qual o medicamento que ela tomava. Mas na mente dela, isso não é um medicamento, um suplemento. As pessoas... assim, banalizam tanto, né? No caso, ela tomava, mas para ela não era um remédio. Não então, era quando remédio. se pergunta quais são os remédios, o que é que você toma? Ela disse as medicações. O que ela achou que era remédio. O que ela achou que era medicação. Pois Aquilo não é medicação. Eu tenho outra fofoca. Teve uma vez, eu operei um índio. Isso tá com 6 anos. Ele chegou na emergência com hematoma cerebral. Operei, a cirurgia ficou ótima, foi pra casa, teve alta. Voltou pra mim com 1 mês. Eu fiz a revisão cirúrgica, tava ótimo. Ele era índio,
indígena e trabalhava, ele era ator também. E eu perguntava, o tipo de hematoma que ele fez é um hematoma subdural crônico, é um hematoma que é por um trauma que ele se forma depois de 2, 3 meses. E Foi uma queda? Ele estava gravando um filme e nesse filme ele era assassinado. E ele era assassinado e ele levava um chute na cabeça no final da cena. Deram de verdade? Não deram, mas tipo, ele repetiu a cena várias vezes. Ele disse que, doutor, eu fiz a cena umas 30 vezes, não tinha dublê, e eu realmente sofri vários trauminhas na cabeça nessa cena, que o ator dava um totozinho, como se fala aqui no Pernambuco, e ele balançava a cabeça. Operei, foi ótimo. Depois de uns 6 meses, ele, doutor, tô com dor de cabeça. Aí eu fiz só dor de cabeça, mas tá muito forte, volta no consultório. Eu tô no consultório, mantém na urgência. Gente, tipo assim, são insights que a gente tem. Isso foi um insight, eu acho que foi um recado, alguém soprou no meu ouvido. Aí eu fiz, vamos para a urgência. Quando ele voltou na urgência, já tinha acabado a gravação do filme, ele tinha recoletado o hematoma. Aí, só que ele tinha hemograma normal, coagulograma normal. Aí eu fiz assim, rapaz, esse cabo é índio, né? Só que ele toma algum tipo de remédio natural, alguma infusão. Aí eu lembro que eu fui, ele tava na urgência do hospital, eu desci, eu fiz, deixa eu lhe perguntar, você toma algum chá, alguma infusão? Ele fez, tomo. Aí ele fez, tomo o que? Ele fez, eu tomo um chá de mulungu, vê? Mulungu? Não sabia nem do que se tratava. O que é um mulungu? Aí eu fiz, veja, eu não sei do que se trata mulungu, mas eu vou atrás. Aí eu fui atrás, eu achei 3 artigos científicos, eu lembro que eu achei um da UFRN e outro da Federal de Minas Gerais, e era assim, o título, Propriedades Anticoagulantes do Mulungu. O cara tava fazendo hematoma por conta do uso crônico de um fitoterápico, na verdade, que era um chá que ele fazia para dormir, mas que também possuía propriedades anticoagulantes. Veja. Aí, realmente tem que ser um trabalho pro FBI. às vezes tem que ser. E dor é meio que por aí mesmo. Às vezes as pessoas normalizam coisas que não são normais. Entendeu? Verdade. Qual é o sinal que a gente não deve nunca ignorar, se tratando aí de neurologia, Nenhum. doutor? Uma dormência pode ser um sinal de algo... A gente não tem que ignorar nada. Nosso corpo, ele é um sistema tenaz, ligado e que nunca descansa. Tá com a dor que não tá passando, procura médico. Tem uma dormência estranha, procura um médico. Tá sentindo o rosto repuxando, procura um médico. Tá sentindo que tem um braço, uma mão mais fraca, vai no médico. As piores situações, as situações mais calamitosas que eu enfrentei como neurocirurgião, aconteceram em pessoas que ignoraram sinais claros que o corpo estava dando. E uma coisa que eu lhe digo, assim, muitos pacientes, eles já sabem que tem um diagnóstico ruim quando chegam para um diagnóstico ruim. Já desconfiam, Eles já doutor? desconfiam, assim, às vezes eu pego paciente tumor cerebral, que eu pergunto, faz quanto tempo que começou? Me fala. Aí ele faz, doutor, faz 3 meses que eu tô assim. Faz Quais 4. são os sintomas em relação ao tumor cerebral? Pode ser qualquer sintoma? Qualquer sintoma. Depende da área do cérebro Depende da área do esteja. cérebro. Pode ser crise epilética, pode ser uma cefaleia progressiva, uma cefaleia diferente. É tanto que os protocolos de dor de cabeça recomendam que toda dor de cabeça diferente, ela tem que ser investigada. Isso não acontece, né? Não acontece. Se você tem uma dor de cabeça que é sempre igual, eu tenho uma enxaqueca, toda vez menstruação. Tipo, num mês você tem uma dor de cabeça, durou mais tempo, você ficou mais enjoada, a dor de cabeça diferente. Aparente, né? Vai no médico. Não tá no período menstrual, não tá gripado, do nada, aquela dor. Pode ser questão ocular, né? Oftalmológica, né? Mas pode ser outras Isso questões. É um problema, porque, tipo assim, os pacientes eles vão muito para oftalmologista por conta de dor de cabeça. Mas, veja, às vezes não é oftalmológico, isso que eu tô não. dizendo. Pode ser várias, né? Pode ter várias causas, Se eu né? tivesse uma dor de cabeça, o primeiro lugar que eu ia era no neurologista, entendeu? Porque... lá vai eliminar, né? As doenças são mais complicadas do que as doenças oftalmológicas, na imensa maioria das vezes, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser ligado. Tipo assim, o caso de Preta Gil, por exemplo, é um caso que mexeu muito com o Brasil como um todo. E ela falou assim, eu acho que foi muito pertinente ela ter essa fala de dizer que ela tinha sinais, só que ela, tipo assim, ignorou. Ela disse que as fezes dela estavam em fita, ela falou que as fezes dela estavam estranhas, ela falou que tinha pequenos sangramentos, ela sempre deixou pra lá, achou que era bobagem. E quando viu, ela tinha uma lesão de cólon avançado, entendeu? Então o corpo, ele realmente dá sinais. Se tem uma coisa disfuncionante, ele vai lhe avisar. Quer seja com a dor, quer seja com a dormência, quer seja com a dificuldade de raciocínio, uma palavra que você não acha. Eu teve paciente de tumor cerebral que eu já operei que ela tinha dificuldade de achar palavras. Ela ficava... Queria falar e não conseguia. Ela disse, ela não lembrava. Não lembrava. Aí, porque a lesão estava muito próxima à área da fala, do tumor, ela fez um edema, fez um inchaço no cérebro ao redor da área da fala e ela tem dificuldade de falar o que ela queria. Aí ela foi no neurologista, o neurologista pediu uma ressonância, era um tumor, mandou para mim para operar. Eu precisei operar, inclusive, essa paciente acordada, porque era muito próxima da área da fala, e ela ficou ótima, graças a Deus. Como são essas cirurgias acordadas? Eu gosto de ouvir.
Deixa eu lhe Como falar. é? É assim, é uma anestesia local. Local e sedação consciente. O que é Deve sedação? ser bem peculiar, né, É bem doutor? peculiar. E aí dá um treinamento prévio com o paciente. Olha, eu vou lhe dar tais comandos. E quando eu fizer isso, você responda assim. É assim? Exatamente, a gente tem que Porque senão não combinar. tem como mensurar, né? Se na hora ele vai estar ou não respondendo. Se ele não sabe qual é o sinal que você vai dar. Uma coisa que eu gosto de falar é que o medo veio da ignorância, e é bem verdade isso. Verdade. Então, o que é que eu faço com o meu paciente que eu vou precisar operar acordado? Para o paciente de Parkinson, eu necessito que ele esteja acordado. Não a cirurgia inteira, mas uma hora eu vou precisar examinar ele, a minha equipe vai precisar examinar ele. Então, nesse momento, eu vou precisar acordá-lo. Aí, como é que eu dou segurança ao meu paciente? Eu mostro vídeos de cirurgias anteriores, eu relato ao paciente como é. Tem um vídeo, até em rede social bem engraçado, que o paciente fica falando do cachorro dele, que queria que procriasse com o cachorro, e tipo assim, é easy going. Bem descontraído, É né? bem de boa. Aí, mas eu preciso instruir o paciente e dizer, ó, o que você vai sentir? Isso, isso e isso. Quando você vai acordar, você vai estar assim, 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 assado. O paciente não ir com medo. Teve uma que eu operei recente e ela tinha uma... Acho que a pessoa fica pensando, meu Deus, eu vou assistir a tudo, vou ver tudo. Eles pensam que eles pensam não que vou vão ter dor. aguentar, né? O que é que eles têm medo? De sentir dor quando vai despertar. E eles têm medo de acordar no escuro. Ah, é. Tipo, acordar... Eu teria medo de ver, sei lá, alguma coisa em relação à Não. movimentação cirúrgica, Não, assim. não. E isso eu tomo muito cuidado para que isso aconteça de forma muito tranquila. Quando eu vou operar paciente acordado, que isso acontece corriqueiramente, inclusive, eu boto um campo plástico transparente na área de visão do paciente. Eu digo para o paciente, quando você acordar, vai estar meu anestesista conversando com você, vai estar a doutora fulana, que é neurologista, doutor fulano, que é fonoaudiólogo, na sua frente e vai conversar com você. Você não vai sentir nada. Se você tiver qualquer incômodo, tô com a boca seca, tô com a minha perna até incômoda, você vai me falar. E todo cuidado de preparo pré-operatório, assim, na sala eu faço. Então, o paciente, quando eu vou operar acordado, eu posiciono ele todinho. O paciente ainda é desperto, a gente faz a anestesia toda, a gente prende a cabeça do paciente, tem que ficar bem presinha para não movimentar, mas eu falo, tá confortável, tem algum lugar que esteja lhe incomodando, o pé, é tudo, o pé, o quadril, a perna, o braço, não, tá tudo bem. Aí às vezes o paciente acorda, eu posso mexer minha perna, minha equipe vai lhe ajudar, minha equipe vai lá, qual é a perna dele? E a gente vai manuseando. Todo cuidado, né, Todo doutor? cuidado, porque não é para... O intuito da cirurgia acordado é um benefício para o paciente e é a tentativa de exclusão de chance de sequela. Não pode ser um evento traumático, nem pode ser um evento doloroso, em definitivo. O paciente tem que dizer assim, doutor, graças a Deus foi tudo tranquilo. Teve uma paciente que eu operei que ela tinha uma lesão perto da área da fala, era um tumor, tá com uns 4, 5 meses. E ela deu um pouquinho de trabalho, porque ela estava muito tranquila, só que quando ela acordou, ela começou a chorar. Aí eu fazia, por que você tá chorando? Ela fez, porque eu não tô cega. Eu fiz, mulher, mas pelo amor de Deus, me ajude, não chore não. Eu preciso que você veja. Aí a minha equipe de neurologia na frente, o que é isso aqui? Aí tem um monte de gravura pra ver cor, ver E número. ela chorando. Ela chorou, aí eu fiz, respire fundo, se acalme, que a gente precisa concluir. Vamos embora, você tá indo muito bem. Mas deu certo, ela ficou ótima, graças a Deus. Ai, são boas histórias para se colecionar e que servem de bons exemplos para os próximos pacientes, né, doutor? Pois é. Olha, vou lhe dizer uma coisa, viu? Coisa boa é conversar com quem sabe. Ah, prazer, obrigado. Agora eu quero saber, quem quiser achar o doutor Diego Lacerda, não nos palcos, viu? Porque nos palcos ele tem agenda de show. Vou divulgar. E podem ir nas redes sociais dele que vocês vão ver. Inclusive, em junho, imagino que a agenda é lotada. Vai ter São João do Diego Lacerda. Muito bem, eu tô na fila. Quero assistir. E quem quiser também, doutor, lhe procurar para o tratamento da dor, a gente falou aqui de tantos métodos, né? De tantas formas de se aliviar esse sofrimento e que tem jeito, o Parkinson mesmo, com essa droga, né? Essa nova bombinha, vamos assim chamar, que tem trazido bastante evolução para os pacientes. Só sabe realmente quem passa, né? No dia a dia. E a gente fica muito feliz em ver que os avanços tecnológicos estão aí, mas que os avanços não seriam nada se não houvesse profissionais capacitados para isso, né? E eu fico muito feliz de ver que aqui, na nossa cidade, na nossa terra, tem profissionais como você, como todos outros médicos que já passaram aqui, mas quem tá na minha frente agora é o doutor Diego Lacerda. E assim, eu tô realmente maravilhada em poder assistir. Não foi uma conversa, foi uma aula. Obrigado. E por mim, a gente se estenderia muito, muito, muito mais, porque você tem didática no que fala, você explica bem e, sobretudo, sabe muito do que está falando. Isso deixa a gente muito envolvido no que você está dizendo. Então, muito obrigada. Foi,
um presente de verdade pra gente. Eu que agradeço, foi um presente estar aqui. Conseguir conciliar essa sua agenda, dupla agenda, e fazer com que tivesse aqui hoje, viu? Agora, pra quem quer continuar seguindo o Dr. Diego, ele vai olhar aqui na câmera dele. Essa câmera. E dar um Gente, recado. meu nome é chiquérrimo, é com H e com Y. Aí bota DR, que é doutor, DHYEGO, Diego Lacerda. Você me acha em rede social, segue lá, que eu boto muita coisa sobre o meu trabalho, tá? Priscila, ótimo. muito obrigado pelo convite, foi excelente. Tô muito feliz de ter estado aqui com você. E vamos pra frente. Vamos foi um prazer, sim. foi um prazer Agora grande. dá aqui a mãozinha pra gente selar. Obrigada de Obrigado verdade, viu, doutor? Obrigado. Vou continuar lá, sua fã, seguindo tudo. Vamos embora. E principalmente, tudo de novo que você traz pra gente, né, em relação, por exemplo, para quem trabalha no dia a dia com isso, pode não ser tão novo, né? Uhum. Mas para muitos pacientes, muitas pessoas que estão buscando uma ajuda, é uma novidade. A questão do Botox para enxaqueca mesmo, né? Tanta gente sofre com isso. E É vive tão tomando... bom ver isso. Ele que é o próprio paciente dele, né? É bom, tem que fazer, acabou, ó. Então, assim, gente, sigam lá o Dr. Diego, de verdade, porque é uma rede social esclarecedora, que traz conforto. E a gente vê que várias dores têm solução, mesmo que não tenham cura, mas tem soluções. Tem solução. Né? E que trazem realmente os tratamentos um alívio para essas pessoas, né? Olha, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui, mas você não sai daí não, porque agora é aquele momento, meu doutor, vai sair aqui o doutor Diego, médico, e vai entrar aqui o nosso convidado de hoje para esclarecer aquelas dúvidas em relação ao direito. Então é o meu doutor advogado. Fica aí que a gente se vê já já, viu? Como eu disse, estamos de volta agora com aquele momento para a gente tirar as nossas dúvidas. Eu estou aqui no momento meu doutor, com ele que já é de casa, doutor Yuri Valpassos. Chega aqui. Oi, Priscila. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite novamente. Coisa boa, olha. Doutor Yuri, que é advogado, especialista em direito à saúde suplementar. Estava aqui conosco, acompanhou essa nossa conversa com o Dr. Diego Lacerda, neurocirurgião, e ele falou de algumas inovações, principalmente em relação ao controle da doença de Parkinson. E uma dessas inovações é um medicamento que ele foi, inclusive, aprovado agora pela Anvisa, que é o Foslevodopa. Por ele ter sido aprovado pela Anvisa, isso quer dizer que o plano de saúde ele está obrigado a cobrir esse tratamento? Oi, Priscila. Olha, é uma excelente notícia a aprovação da medicação na Anvisa, mas isso não quer dizer que está automaticamente inserido no rol da ANS. E é em razão de não estar inserido no rol da ANS que as operadoras de plano de saúde vão continuar negando. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão onde informa que, quando atendido alguns critérios, há obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear o tratamento, ainda que esteja fora do rol da ANS. Tá? Então, quais são esses critérios, na verdade, os mais importantes? Tá? Primeiro, ser prescrito por um médico assistente, óbvio, devidamente registrado. Segundo, ter aprovação na Anvisa, que é o caso da medicação. Então, quando tem registro na Anvisa, atende a um dos critérios do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, existir evidências científicas que atestem a eficácia terapêutica da medicação. Então, quando a Anvisa, por exemplo, atesta o registro de uma medicação, ela já se baseia em evidências científicas para isso. Então, é basicamente um leva o outro. E um outro extremamente importante é já ter sido esgotados os tratamentos previstos no rol da ANS, ou simplesmente não ter um outro similar para aquele tratamento do paciente. E é exatamente o que acontece na maioria das vezes. O médico, quando ele faz uma prescrição de uma medicação, de um tratamento que está fora do rol da ANS, é porque ele já esgotou todas as alternativas, tá? Ou como o Dr. Diego falou, existe uma janela de oportunidade para a prescrição daquele tratamento que está fora do rol. Uma vez identificado esses critérios, a probabilidade de se conseguir judicialmente a autorização do plano é muito alta. Entendi. Então, vamos assim dizer, essa aprovação, essa chancela da Anvisa já adianta muito a vida do paciente, porque
com isso, há sim mais chances de que esse tratamento seja aprovado para aquele determinado caso. A gente falou que tem que esgotar outras situações, né, de como já ter havido aí uma tentativa de um outro tratamento antes, tem alguns pré-requisitos para serem preenchidos, mas um deles, inclusive, está aprovado pela Anvisa. Então, já traz uma esperança, não é? Extremamente importante, né? Quando a Anvisa dá esse sinal de aprovação, de registro de comercialização dentro do território nacional, é porque ela se baseou em estudo científico para isso, né? Ela está amparada para isso. Logo, já é o primeiro caminho para a aprovação das operadoras de plano de saúde. Infelizmente, na prática, a operadora não vai autorizar, pelo simples fato de não estar no rol da ANS. Enquanto não estiver no rol, eles vão continuar dando as negativas de praxe. Mas o profissional de saúde, ele já vai saber que se tem a aprovação da Anvisa, tem evidências científicas e a probabilidade do paciente dele conseguir judicialmente o tratamento é alta. Já aproveitando esse gancho, o que é que o paciente pode fazer? Foi negado, a gente entra aí com a ação judicial, qual é o trâmite? A gente sempre bate nessa tecla da dúvida do paciente em relação ao tempo e que se leva para que tenha esse caso solucionado. Muita gente fica com esse medo de acionar a justiça e vai levar muito tempo e eu preciso que minha situação seja resolvida agora. Então, vamos relembrar esse passo a passo. O que é que eu posso fazer, o que eu devo fazer se for negado, em quanto tempo eu tenho esse direito garantido também. Primeiro é reunir a documentação certa. E a documentação certa inicia no laudo e termina no laudo. Tá? Então, o que é que um laudo precisa ter para atender aos requisitos do Supremo Tribunal Federal? Primeiro, o histórico clínico do paciente. Segundo, se já teve tentativas de procedimentos previstos no rol da ANS, ou seja, o esgotamento dos tratamentos previstos no rol, ou simplesmente o médico chegar e dizer, olha, não existe tratamento similar ou tão bom quanto esse que eu estou prescrevendo. Terceiro, as consequências do não tratamento para o paciente daquilo que está sendo prescrito. Então, normalmente, o profissional, quando faz um laudo, ele motiva o porquê ele está prescrevendo, e aí a gente já puxa aquela questão das evidências científicas, e ele já diz, olha, as consequências da não realização no curto, médio e longo prazo são essas, essas e essas. Por quê? Atribui-se o caráter de urgência, de emergência para o tratamento, e permite com que judicialmente, através de uma decisão rápida no judiciário, que é a chamada antecipação dos efeitos da tutela do judiciário, a gente consiga a autorização judicial para que se inicie logo o tratamento. E quando eu digo logo, aproximadamente um mês, às vezes dentro da mesma semana, a gente consegue uma decisão judicial permitindo o início do tratamento. E todos os demais trâmites burocráticos do processo judicial, como apresentação de contestação, réplica, discussão sobre danos morais, por exemplo, vão ser discutidos no curso do processo até o seu término, que normalmente dura aí alguns anos, mas o tratamento já fica garantido desde o início. O doutor falou aí em danos morais. Toda ação judicial, ela já tem ali embutida a questão, nesse sentido que a gente está falando, né, do direito à saúde suplementar. Toda ação judicial contra uma operadora de plano de saúde já tem embutida ali a questão dos danos morais? Toda ação judicial, ela pode ter sim um pedido de indenização por danos morais. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão que, para negativas de procedimentos, negativas de tratamentos dados por planos de saúde, não há mais o dano moral presumido, certo? Existe a necessidade de se comprovar o nexo de causalidade entre o dano do paciente e a negativa da operadora do plano de saúde. Então, muitas vezes é considerado pelos magistrados como mero aborrecimento do dia a dia, tá? Um mero aborrecimento do cotidiano, se não for comprovado o dano emocional à vítima. Então, aí é que a gente vê a diferença de um advogado especializado na área e um outro que não é. O especializado na área, ele prepara o terreno, ele traz toda a documentação necessária, ele analisa e antes mesmo de ajuizar a ação judicial, ele já demonstra o nexo de causalidade entre prejuízo e negativa. Ah, mas às vezes não tem como provar antes
antes de dar início a uma ação judicial. Mas aí um especialista também sabe que no curso do processo há a possibilidade da gente pedir perícia judicial. Um técnico nomeado pelo magistrado, de confiança do magistrado, ele é escolhido para fazer uma análise do paciente e aí, nas perguntas em que a gente faz para o perito, a gente tenta lá pescar a informação de houve prejuízo em decorrência do atraso desse tratamento, da negativa que foi dada pela operadora do plano de saúde. E aí, muitas vezes, a gente consegue a constatação no curso do processo, não necessariamente no início dele. Havendo essa constatação, há sim a possibilidade do juiz condenar a operadora de plano de saúde em indenização por danos morais, atendendo aos requisitos do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Como é bom a gente escutar quem sabe, não é, minha gente, do assunto. Olha, doutor Yuri, nosso momento, meu doutor, chegou ao fim aqui. Esse momento, como eu disse, que é muito importante para a gente tirar essas dúvidas e foram, assim, bastante esclarecidas. Eu quero saber como é que a gente faz para encontrar também, não é, você ou o escritório, né, que você faz parte, para que a gente, quem tem ainda alguma dúvida que não foi sanada aqui nesse momento, também entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, como é que funciona. Então, sua câmera ali, olha, a lente da verdade. Tá certo, Priscila. Para quem quiser me encontrar, o escritório, o @do escritório no Instagram é @_DS Advogados. Meu Instagram pessoal é o Yuri.Valpassos, tá? Yuri é com 2 Y, tá? Y no início, Y no fim, é Yuri de Matoto. O escritório DS Advogados atua há 15 anos exclusivamente na área de direito à saúde suplementar, na defesa do usuário de plano de saúde, desde negativas de tratamentos e procedimentos até revisão de mensalidades abusivas. Então, você querendo saber um pouco mais sobre o seu direito, fique à vontade para nos procurar. Perfeito, olha, como eu disse, como é bom a gente ouvir quem sabe falar, né, minha gente? Agradecer aqui a participação do doutor Yuri Valpassos, ele deu o recado, vocês já sabem também onde encontrar, e é importante esse nosso momento, gente, porque como a gente sempre fala aqui, muitas vezes as pessoas abrem mão do direito, achando que vai dar trabalho acionar a justiça, que é melhor tirar do bolso, desembolsar para que seja mais rápido, mais ágil ali a resposta que ele precisa. Sim. E a gente vem comprovando através dos nossos episódios, nesses momentos, meu doutor, que, olha, você pode sim ter seu direito garantido em tempo célere enquanto esses processos andam na justiça. Sim, com certeza. Audiência judicial, por exemplo, a pessoa não precisa nem comparecer. O advogado, ele tem poderes para comparecer às audiências. Decisões judiciais para tratamentos médicos, para revisão de mensalidade, ocorrem muitas vezes em um mês, em algumas semanas. Então, o objetivo útil do processo que a gente busca, a gente consegue rápido, até porque a demanda de saúde, ela tem prioridade dentro do Poder Judiciário. Agora, as outras demandas, por exemplo, indenizações, danos materiais, danos morais, aí de fato são discutidos no término do processo judicial, que aí, infelizmente, a gente termina passando por toda a parte burocrática dentro do judiciário, o que não é levado para o paciente, né, para o cliente. Ele tem que esperar, mas a gente acompanha todo o processo de cabo a rabo e passa todo o raio-x, todo o panorama de tudo que está acontecendo. Perfeito. Olha, chega aqui para dar a mãozinha. Muito obrigado, Priscila. Obrigada também. É sempre um presente para a gente contar com vocês, que, como eu já bem disse, já são de casa, né? E são sempre muito bem-vindos para estarem aqui conosco, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui com a gente até agora, mais uma vez, muito obrigada. Aproveita para se inscrever no nosso canal, né? No YouTube, se você ainda não é inscrito, vai lá. Videocast Saúde Justa, já se inscreve, já passa para um amigo, já divulga, também acessa as nossas redes sociais, a gente tá no Instagram também. Pode mandar direct, continuar se comunicando com a gente, mandando suas dúvidas, que a gente traz para cá e esclarece tudo para você. Mais uma vez, um beijo especial para os nossos irmãos gaúchos que estão nos assistindo aí através da TV+. Muito obrigada, viu, gente? Pela audiência, nós aqui de Recife estamos de braços abertos quando vocês quiserem vir aqui nos visitar. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus, ó. Um beijo, até lá.